Voltei, pessoal. Oi, Ju, tudo bem? Tice, Daniela, Rose. Opa, voltamos. Acho que a gente tinha perdido a conexão com ela, então resolvi recomeçar. Tudo bem, Fernando? Só esperar a Mônica entrar de novo para fazer o convite para ela e a gente começa. Pronto. Alô? Pronto. Eu, eu acho que resolvi Acho recomeçar, que Mônica, porque o sinal é. estava ruim. Agora eu não estou tendo imagem tua, tá tudo escuro. Não sei se as outras pessoas estão. Eu estou te vendo e estou te ouvindo perfeitamente. Tá. O resto do pessoal também está ouvindo bem a Mônica? Esperar só ver se o Marcelo de repente dá uma resposta aí pra gente. Vamos ver se o pessoal está ouvindo? Gente, se E estiver eu, ouvindo, eu, responde aí. isso, eu tô te ouvindo bem, eu só não estou te enxergando. Tá Eu escuro estou te na ouvindo e te enxergando perfeitamente. É um prazer te conhecer. Acho que eu não conheço você pessoalmente. Não, não nos conhecemos. A gente até fala bastante nas redes, né? Eu curto lá, você também, eu vejo lá o seu movimento, você também vê um pouquinho. E aí eu pedi Uhum. para que tivesse esse encontro nosso hoje para que a gente pudesse conversar. Ó, tá vendo? Respondeu lá que você está realmente sem Mônica imagem, a Sádio. sua. Estranho, né? Nunca vi isso. É, pelo menos está bem Oi, escuro um pouquinho. estranho. Será que é melhor eu sair e voltar? É, tenta sair e voltar. De repente parece que a tua câmera está pelo outro lado. Será que você não está com ele invertido, Não, Mônica? eu estou me Não? vendo aqui. Eu Ah, estou me tá. É, vendo. então, Que estranho. Vamos lá, vamos sair então e você me convida de novo quando eu entrar. isso, combinado. Vamos lá, a Mônica vai sair, eu vou convidá-la de novo para a gente poder ver como é que ela. Tá me Agora vendo sim, agora? Mônica. Ah, que bom. Estou vendo e lhe ouvindo bem. Ah, que bom. Ótimo. Tava dizendo que é um prazer para mim conhecer você, que eu não conheço pessoalmente, que a gente precisa corrigir isso logo. Espero ir numa apresentação sua muito em breve, quando acabar tudo isso. Sim, sem dúvida. Será um prazer realmente a gente se encontrar pessoalmente. Mas eu fiz questão de lhe convidar para esse bate-papo nosso, porque você está do nosso lado praticamente. Nós temos muitos bairros que são vizinhos praticamente, e nós temos juntos pessoas que vão estar participando aí, que estão ainda fazendo o seu processo seletivo. Algumas mulheres aqui que eu já vi Sim. passando aqui também. E aí nós vamos trocar um pouquinho de experiência nessa noite aí, para a gente poder realmente se conhecer um pouquinho. Bom, eu Ah, sou do legal. novo. Eu vou me apresentar um pouquinho para você, para depois você também apresentar um pouquinho das pessoas. Eu estou no Novo há um ano praticamente, eu não sou lá, eu ouvi todo aquele movimento com a Moedo, aquela coisa tudo, mas não entrei naquele momento. Acabei vendo meio de fora, mas aí o ano passado realmente eu resolvi entrar para a política. Nunca participei da política em nada, em absolutamente nada, a não ser ajudar uma pessoa, porque eu tinha uma minha sogra que já tinha sido candidata a vereadora aqui na cidade, mas eu mesmo estar na cidade como candidato nunca tinha feito. E aí participei, entrei no novo, fiz a filiação, participei do processo seletivo, passei. E hoje estamos aí nessa peleja que é realmente fazer a cidade de Osasco ser transformada. Eu falo muito isso. O novo tem que fazer uma transformação em qualquer cidade, seja na Câmara ou seja também no Poder Executivo, né, Mônica?
Com certeza, né? Nossa, as pessoas estão ansiando pelo novo em todas as cidades, né? Infelizmente a gente ainda é um partido muito pequeno, não vai ser dessa vez que a gente vai alcançar tantas cidades, mas eu torci muito por Osasco, para que Osasco conseguisse o diretório. Eu participei muito ativamente na campanha que a gente fez de filiação para que várias cidades conseguissem o seu diretório. Eu me empenhei muito, sabe, nessas campanhas, e fiquei muito feliz com Osasco. Justamente porque está ali tão pertinho da gente, né? E você já foi candidata, né, Mônica? Pelo que eu vi um pouquinho de você, parece que já foi candidata a deputada estadual em São Paulo. Fui, então. Eu também não estou no Novo desde o começo. Eu votei em 2016 para vereadora, que foi quando eu conheci o Novo, e comecei a acompanhar. Em 2017 que eu me filiei. Achei que era justo, já que não usa dinheiro público, que eu pagasse os R$ 29 para que o partido continuasse existindo e divulgando essas ideias, né? Em 2018, eu recebia muitos e-mails por ser filiada, e um dos e-mails veio com a notícia: estamos procurando candidatos, filiados podem se inscrever para o processo seletivo. E eu lembro que eu achei aquilo tão, falei, nossa, olha, então será que é verdade mesmo? Porque a gente está tão machucado com a política, né? Que a gente acredita nas coisas com o pé atrás, meio desacreditando, né? E nisso eu resolvi me inscrever no processo seletivo, e sem nunca ter pisado no diretório, nem participado de nada. Eu não participava de nada, eu só pagava e acompanhava pela internet. Uhum. E fui escolhida candidata em 2018 para deputada estadual, assim, foi... Eu lembro que eu recebi, né, nossa, você agora é nossa candidata a deputada. Falei, eu não tinha nem a camisetinha aqui do Novo, não sabia nem onde era o diretório, fui procurar na internet para saber o endereço, falei, preciso ir lá comprar uma camiseta, né? Uhum. E foi assim que eu comecei a participar. Eu acho que a gente perdeu um pouquinho o sinal. Vamos ver se volta um pouquinho, pessoal. Boa noite, pessoal, para que está chegando agora, a Fátima, o Rafa, vi algumas pessoas que estão chegando, o Gilberto, o Serginho, a Cláudia. Boa noite para vocês que estão chegando. Aí voltou o teu sinal. E como foi isso na época, Mônica? Você saiu, você não tinha nunca participado também de política, nem ajudando algum candidato? Nada. Nada, nem ajudando nenhum candidato, nada. Eu Trabalhava votava e me arrependia em quem eu votava, por isso que eu resolvi ser eu a candidata que eu queria eleger. via sempre a política só da margem, nunca pulou no rio. Não, é lógico, não era alienada, sempre muito bem informada, assim, mas eu andava tão inconformada com a política que eu via e reclamando de tudo e tal. Alguém precisa fazer alguma coisa, né? Que ninguém vai fazer nada. E aí eu me toquei que ninguém ia fazer nada. O alguém tinha que ser eu mesma, se eu queria mudar alguma coisa no meu país. E é o que eu falo para todo mundo, que todo mundo pode, dentro do seu quadrado, fazer alguma coisa. Às vezes como candidato, às vezes ajudando alguém, ou participando, ou cobrando as pessoas que você elege, né? E eu comecei a campanha assim, sem nunca ter nenhuma experiência, fiz a campanha praticamente sozinha. Porque eu entrei praticamente como candidata em julho. Em junho teve junho teve a convenção. Então eu tive julho, agosto, setembro, 3 meses para sair de uma dona de casa com 400 pessoas no Facebook para uma candidata que conseguiu 7.927 votos depois de 3 meses. Então, assim, Nossa, achei que foi um sucesso. sucesso mesmo, quase 8 mil votos em 3 meses de trabalho, praticamente, pelo que você está dizendo? Porque na verdade foi em julho, né, que a gente ficou meio confirmado pré-candidato, e aí teve julho, agosto e setembro, teve 1 mês e meio de pré-campanha e 1 mês e meio de campanha. E na campanha, o dia que eu comecei a campanha, eu tinha R$ 2.000 na conta. A minha vaquinha arrecadou R$ 600. Mas aí depois as pessoas começaram, um doar um pouquinho aqui, outro doou um pouquinho lá. Ao final eu consegui R$ 40.000 mais ou menos na minha campanha inteira, que também é muito pouco para a quantidade de votos que eu tive. Então, assim, foi um voto barato e que foi muito assim, na dedicação mesmo. Eu ia para a rua todos os dias e fazia o que era possível, entendeu?
Mônica, você acha que é mais difícil pedir voto ou pedir dinheiro para a campanha? Dinheiro, dinheiro. Dinheiro. Voto eu peço. Voto eu peço, voto eu peço. Eu peço que confiem em mim, que deem a honra do voto. Agora, pedir dinheiro realmente é algo assim que... eu digo muito assim, eu fui muito pobre quando eu era criança, né? E assim, a gente podia estar com o sapatinho furado, mas por fora ele estava brilhando. Muito difícil, por mais que eu saiba, não é para mim, é para um projeto que a gente está tendo e que as pessoas deveriam participar, porque são poucos os que conseguem colocar a cara para bater na política, né? Então, é o que eu digo, cada um pode apoiar de algum modo e cada um pode fazer a diferença a seu modo, né? E nós temos aí, Mônica, junto com a gente no grupo, bastante, a gente fala, algumas postulantes. E qual é esse segredo de, olha, como você falou, era uma dona de casa que me viu aí no meio de uma campanha, agora vou sair, não tinha R$ 600, fez uma vaquinha, foi pingando algum dinheiro. Qual é o medo para ser vencido? Qual é essa segurança ou não tem essa segurança? Como é que, o que você dá de conselho para... Eu acho que, assim, para as mulheres, principalmente, é uma situação difícil. Não é um ambiente muito feminino, não é um ambiente onde normalmente as mulheres se sentem à vontade. Mas no Partido Novo, como a gente já tem essa facilidade de ter um processo seletivo que escolhe as candidatas, hoje mesmo eu fiz uma live com outras 4 mulheres de outros 4 partidos, e a dificuldade de todas, em todos os partidos, é justamente você conseguir o seu espaço para ser candidata quando você quer. Normalmente, ou vão te pedir para apoiar outros candidatos em outras eleições primeiro você tem que puxar o saco do dono do partido, ou você tem que ter já uma bagagem política para oferecer ao partido, para o partido te apoiar, né? No Novo, como tem o processo seletivo, isso já ameniza um pouco e deixa a gente um pouco mais segura para participar da vida da política. Já é um cartão de visita, praticamente, né? Exato, né? Tem o processo seletivo, então a gente se sente mais em pé de igualdade, assim, com todos, né? Mas, de qualquer modo, eu, por exemplo, em 2018, eu tive que fazer campanha, era para deputada estadual, então não era só na minha cidade, e eu resolvi ir para o interior. Então, você chegar nas cidades pequenas, onde normalmente só tinha... Eu fui para o Vale, fazer campanha no Vale, onde só tinham 5 candidatos. Poit, que foi eleito, o Sérgio Vitor, que foi eleito, o Agliberto, que teve muitos votos, o Daniel José também fazia muita campanha lá, e o Paulo Serra. Então eram 5 homens que eu cheguei lá e falei, bem, não tem nenhuma candidata aqui, então você, eu, a candidata aqui do Vale, porque eu estou sempre por aqui, que a gente tem casa aqui na Serra, né? Então, eu falei, não, então vou eu ser a candidata, e fui lá cavando os meus espaços, devagarzinho, sempre, né, contando com os voluntários do Novo, que é um diferencial muito grande quando a gente vai fazer campanha sem ser conhecida. No Novo, os voluntários são o máximo. Eu chegava assim numa cidadezinha hoje, eu tinha um grupo de WhatsApp, que eu tenho até hoje, me mantenho neles, porque eu me afeiçoo muito rápido, sabe? Me afeiçoo as pessoas que estão lá. Chegava assim, Pindamonhangaba, falava, gente, amanhã eu vou panfletar na pracinha. Alguém pode ir comigo? Mas nem que seja um, aparecia, entendeu? E era assim, era metendo... Eu panfletei prefeito, panfletei vereador de várias cidades, porque eu não conhecia o poder estabelecido naquele local, né? Então eu chegava e falava com todo mundo. Tem que ser um pouco cara de pau. E você normalmente usa que bandeira? Qual é a tua linha normalmente? Ou não, você vai para a rua para uma campanha, ali qual é uma educação, saneamento, alguma coisa? O que você mais... Na verdade, quando você está na rua... as coisas têm que ser muito rápidas, né? Então, assim, você fazer uma coisa, você fazer uma apresentação onde você pode explanar um pouco mais. Quando você está na rua, você tem que chamar a atenção rápido, explicar rápido. E nisso, o fato da gente ser do Novo é um diferencial também muito grande. Porque você já pode chamar a atenção daquela pessoa, primeiro com a bandeira do Novo. Olha, você conhece o Novo? É o único partido que não usa o seu dinheiro para fazer campanha e nem para se manter. A pessoa te olha assim, Novo? Não conheço. Então vem cá.
vamos conhecer, olha, eu sou aqui candidata. E normalmente você ir para a rua e se apresentar como candidato também é outra coisa que as pessoas se surpreendem, porque os outros partidos fazem campanha com muito dinheiro. Então eles botam, chegam assim, eu lembro uma vez em Mogi, a gente estava lá com os voluntários, chegou um candidato com ônibus, com 30 pessoas, trocentas mil bandeiras, aquela coisa, é muito diferente do jeito da gente, mas o candidato mesmo não estava lá, né? Então a gente até falava isso para as pessoas, olha, tá lá, você tá vendo tudo isso aí, ó, vocês estão pagando tudo isso, aqui, esse folhetinho aqui fui eu que paguei. E a gente conversa, né? A gente pode ir para a rua, os outros muitos não podem, né? Eu defendo, eu falo muito isso também, que eu acho que o Novo tem isso. Você indo para a rua, as pessoas, no mínimo, não vão expulsar a gente dos lugares, né? Não vão ficar falando mal da gente, porque não tem muito mal da gente. Isso já também é um ponto muito fácil para a gente poder fazer campanha. E agora, para a campanha para vereador, como é que você está planejando? Porque a gente sabe que quando você volta para a cidade, é uma campanha mais aguerrida, né? Deputado é uma campanha mais pulverizada e você consegue fazer o estado inteiro e beliscar alguns votos, como a gente chama, em alguns lugares. E agora, cidades, que aí cidades realmente a gente sabe que a guerra é grande, os prefeitos fazem forças fenomenais ali, os que têm recurso e os que não têm recurso também às vezes acabam fazendo, prometendo que não vão entregar muitas vezes, não é isso? O que você está planejando para que as pessoas também possam ter uma noção disso aí? E as nossas cidades são cidades muito grandes, né? Então, Osasco é uma cidade grande também, é muito diferente de uma cidade pequena, onde você consegue acessar as pessoas mais facilmente, né? Eu sou da Zona Norte de São Paulo, e depois que eu morei na Zona Norte até os 25 anos, e depois eu morei 10 anos na Zona Sul, 10 anos na Zona Oeste. Então, assim, eu tenho um bom conhecimento, assim, de toda a cidade. É só na Zona Leste que eu não tenho, assim, muito parentes, alguns parentes também na Zona Leste. Então, assim, a gente tem que começar pegando os amigos, pegando os amigos, os parentes, né, para fazer toda a campanha, e a gente, cada um de um lugar, vira uma célula grande que faz crescer para você. É óbvio que agora a gente vai começar a abrir a vaquinha, né, para maio, e a gente agora já tendo um pouco mais de experiência, também tentar fazer captação justamente com os amigos, os empresários, cada um contribuindo um pouquinho para poder fazer uma campanha mais estruturada, né? Então, eu fiz uma campanha sem nada, sem dinheiro, sem estrutura, sem coordenador, sem assessor, e mesmo assim tive os meus 8.000 votos lá. Então, agora que eu estou fazendo as coisas com mais estrutura, com mais organização, então eu espero que a gente consiga um ótimo resultado. E em São Paulo, dessa vez, acho que a gente tem chance de fazer uma boa bancada lá na Câmara. Sim. O Osasco também estou acreditando que nós vamos fazer algumas cadeiras aí. O pessoal aí realmente trabalhar. Quantos votos tiveram em Osasco? Um deputado estadual, por exemplo. A gente faz uma conta diferente. O Novo teve na última eleição 30.000 votos, quase. Então, ou seja, para poder fazer aqui uma cadeira, a gente precisaria de 14.000 votos. Se a gente tiver votos, se nós tivermos votos de legenda, que eu acredito que vão passar dos 20.000 votos na legenda, independente de quem seja o candidato a vereador, nós acreditamos que um vereador pode ser eleito com 1.900 votos. 1.500, talvez, que é o corte, né? Então, é o que eu falo, os que estão postulando aí, que estão assistindo. 10% em Osasco seria 1.500, então precisa de 15.000 votos normalmente para eleger um vereador. O de corte vai ser 1.500 votos para você poder estar eleito. E, óbvio, se o partido fizer ali 30 para fazer 2 cadeiras, 45 para fazer 3 cadeiras, e aí vai, né? Mas acreditamos que o Novo vai ter bastante voto de legenda, né? E assim, Osasco é muito parecido com São Paulo, porque tem as suas periferias, né? Mesmo estando lá na Zona Norte, Zona Norte, Zona Sul, tem as periferias dessas zonas. Aqui em Osasco também é bem parecido. O Novo tem muito a fama de partido dos ricos, né? Como é que você faz quando você entra na periferia? Não. Justamente porque eu tenho uma história até para poder ir na periferia, né? Porque eu morava no Jardim Peri. Jardim Peri é um bairro bem periferia da Zona Norte, quase em Mairiporã, do lado
favela, justamente o lugar que você me viu muito na escola, aquela favela do Jardim Peri, era o lugar onde meus irmãos estudavam, onde a gente morava. Então, sim, é um testemunho até que eu posso dar para eles, né, de que o Novo não é um partido de ricos, até porque a minha campanha foi pobríssima, né, não tinha dinheiro nenhum para fazer nada, foi surgindo assim 30 dias antes, e mesmo assim eu consegui fazer a campanha. E também que com estudo a gente consegue melhorar de vida e sair daquela situação. Então eu acho que as pessoas precisam de perspectiva, né? Então, você poder dar o seu testemunho, que saiu daquela situação difícil e você melhorou, é muito importante também a pessoa se sentir espelhada e ter uma esperança de melhora. E eu sempre falo que realmente é o estudo. Foi o que me tirou de lá e me trouxe para uma situação melhor. E por isso que eu digo sempre que a minha bandeira é muito a educação. E no que eu puder lutar por ensino integral é o que eu acho que resolve, porque eu tenho essa experiência da periferia, onde as crianças não tem o que fazer. Os pais, quando trabalham, eles ficam o dia inteiro né, fora de casa e a criança fica 4 horas só na escola. Muitos acabam sendo pegos pelo tráfico, é muito complicado, assim, todo mundo fala, mas a cidade não tem dinheiro para instituir o ensino integral, mas a gente precisa começar, se não é para ser em tudo, a gente precisa começar. Ou eu tenho um plano de contraturno, que eu falo sempre, se não dá para a gente já entrar direto com o ensino integral e tal, a gente precisa começar a ter outras soluções, e principalmente, se não for em tudo, nos lugares mais vulneráveis, fazer um mapeamento de todas as escolas que estão mais na periferia, qual que tem espaço ocioso que possa ser aproveitado. O que não dá é para a gente falar assim, mas nossa, ensino integral é caro, não dá por causa disso. Gente, tem que dar. Se na maior cidade da América do Sul não tiver dinheiro para a gente cuidar das nossas crianças, a gente vai ter que construir muito mais presídio depois. Você investir na educação, você previne saúde e segurança. A criança bem cuidada, ela leva hábitos de saúde para casa dela. E uma criança que fica mais protegida da violência também vai prevenir a segurança, vai melhorar a segurança de todo mundo, né? São Paulo e Osasco têm problemas super parecidos. A gente fala que nós somos irmãs gêmeas, né? Claro que o São Paulo tem ali um orçamento maiorzão, o nosso um pouco menor, mas os problemas são parecidos, bem semelhantes, não tem jeito. Vagas de creche, aqui nós também temos dificuldades, São Paulo também tem bastante vaga, eu estava até assistindo um dia o Sabará também falando sobre isso. E você é a favor dos vouchers, por exemplo, na educação? Com certeza. Inclusive, eu fui outro dia numa reunião e que tinha vários empreendedores e estava o Grupo Coque. O Grupo Coque estão lançando agora para o ano que vem escolas, eles têm escolas desde elite até ensino à distância, escolas de vários tipos de colocação, assim, né? Tipo de ensino à distância, ensino bilíngue, de todas as classes. E agora eles querem lançar uma escola boa e barata para atingir a tipo classe C. E eles estavam dizendo que eles pretendem que essa escola tenha uma mensalidade de R$600, sendo que na cidade de São Paulo se gasta quase 1.200 por aluno na escola pública. Então, eu acho muito importante você poder, ninguém aqui quer acabar com a escola pública e com o ensino público, mas você dá a opção para o pai de escolher, até a escola pública melhora, porque aí o pai vai falar assim, poxa, olha, até, sei lá, R$1.000, eu posso escolher uma escola particular que eu vou poder cobrar e etc e tal, e você acaba melhorando a escola pública, que vai começar a ver os seus alunos migrarem e saírem de lá. Você vai ter que melhorar para manter esses alunos na escola. Então, eu acho que assim, desde que você não aumente o custo para a prefeitura daquele aluno, você pode fazer mais com menos. E a gente vê que dá para fazer mais com menos. E essa escola, por exemplo, eles têm toda uma estrutura de ensino à distância, eles podem ter aulas maravilhosas dentro da escola, inclusive com o que eles já fazem para o ensino à distância. Eles têm
escolas bilíngues, então eles podem pegar os melhores professores da escola bilíngue para dar aula nessa escola que vai ser mais barata. Então, eu acho que você acaba fomentando novas soluções que são muito válidas, né? Vou tentar interagir com o pessoal que está escrevendo um pouquinho. A Ju Feitosa diz o seguinte, a primeira infância é o caminho para a mudança sustentável de longo prazo. Também acredito, Ju. Também acredita, Mônica? Acredito, e aqui em São Paulo a gente já tem o trabalho muito bem feito da Janaína, que fez o marco da primeira infância, que justamente a partir desse marco, a prefeitura teve que dar um jeito de arranjar vagas, né? E com isso melhorou tá ouvindo? Melhorou o acesso às vagas da escola e da creche, né? E o interessante, que eu já até conversei com a Janaína uma vez, então tem todo esse trabalho da primeira infância que é essencial. Só que a gente agora também precisa começar a pensar nessa segunda infância. Então a gente teve agora 4 anos que a Janaína, né, deu esse trabalho bacana que ela fez para a primeira infância, só que, e quando essa criança chega com 6 anos e ela vai para o primeiro ano? O que acontece com ela? Ela estava lá, numa creche bacana, bem atendida, estimulada, integral, né? E aí, quando ela faz 6 anos e ela vai para o primeiro ano, quando ela vai começar a poder demonstrar que todo aquele preparo na creche vai dar resultado, o que acontece com ela? Ela vai para uma escola tradicional, pública, 4 horas, e depois vai ficar o resto do dia jogada onde? Então, é isso que eu estou dizendo. A gente já deu um avanço com a creche, agora a gente tem que pensar em avançar nessa primeira infância, né, que seria do primeiro ao 5º ano. E aí, quem sabe, daqui no próximo mandato a gente fala, não, olha só, agora essas crianças que foram aqui formadas na creche no mandato da Janaína, agora essas outras essas mesmas crianças vão dar continuidade agora aqui nesse Fundamental 1. E a gente, daqui a 15 anos, daqui a 12 anos, a gente vai formar adultos que possam, quem sabe, competir em igualdade com os da escola particular. E é isso que é o foco que a gente tem que ter na nossa vida, é melhorar a vida das pessoas e principalmente não perder mais gerações. A gente está perdendo geração atrás de geração dessas crianças que não estão tendo o atendimento necessário. Tem criança de 10 anos que você vê que já não tem mais jeito de você dar para ela o que já faltou para que ela possa se desenvolver bem e produzir bem para o país, né? Porque o mal formado, a criança mal formada vai ser um trabalhador que não vai render o que precisa. E a gente vê que a produtividade no Brasil é baixa. Isso vem da onde? Da educação. Durante o meu processo seletivo, até porque foi uma das bandeiras minhas também, que a gente precisava defender 2 temas, eu defendi educação, saúde, junto com saneamento, eu acho que saúde e saneamento elas têm que caminhar bastante paralelo ali, ou juntas, bem juntas mesmo. Mas na educação em si, eu sou super a favor, acho que tem que realmente ter ensino integral, mas uma das maiores dificuldades de tanto conversar com os professores, os diretores de escola, é a participação familiar. Sabe? Porque por mais que algumas escolas tinham escolas boas, até a gente não pode dizer que está tudo ruim na cidade. Eu fui visitar escolas boas. Sempre tem. Depende muito do diretor, né? Isso, um corpo docente bom, diretor animado, pessoal querendo fazer acontecer, esse tipo de coisa. E a maior dificuldade de muitos que falavam era a participação da família. Então a criança chegava já na escola praticamente arrasada, porque em casa tinha um clima muito complicado para poder estudar, muitas vezes. Então, eu acredito também que a gente também precisa inserir a família dentro da escola, de alguma forma, trazer a família para participar junto do ensino, não do ensino, mas acompanhar essa criança mais de perto, né? Porque senão eu até ensino ela o dia inteiro, mas depois eu devolvo ela para casa. E que mundo eu devolvo ela para casa, né? Então, eu acho que os pais estão, às vezes, também muito desinteressados na educação dos filhos, coisa que não era na nossa geração, né? Os pais acompanhavam. Eu acho que é porque as pessoas não estão vendo perspectiva. Então, assim, eu tenho uma escola lá, essa escola do Jardim Peri, que eu tenho acompanhado bastante, né? É uma escola estadual, não é municipal. Mas eu levei uma vez um rapaz para fazer uma palestra lá, justamente para mostrar, para dar perspectiva para aquelas jovens, né? Nesse caso a gente tinha feito para jovens do colegial, que o ensino
sim, que a educação, sim, que é o estudo que ia poder dar uma perspectiva de vida melhor para eles, porque eles, muitas vezes, eles não se veem saindo daquela situação difícil da favela. Então eles pensam, vou estudar para quê? Vou acabar trabalhando na borracharia mesmo, vou ser ambulante, vou ser pintor, e eles parece que eles não veem uma perspectiva de romper esse ciclo. Você entendeu? Então, assim, tem uma coisa muito legal também que eu já vi, que isso já para o ensino médio, que talvez não fosse muito de prefeitura, né? Que são aquelas aulas de projeto de vida, ensinar esses jovens a se portar numa entrevista de emprego, a fazer um currículo, a atender um telefone, a não chegar numa entrevista de emprego com o boné virado para trás, piercing, etc. E tal. Porque tem que ter um certo, né? Você vai trabalhar num local, você tem que estar se apresentando do jeito que o empregador quer, né? E eles, às vezes, não têm essa consciência. E acredito também que apresentar para essa criançada que já está chegando as profissões do futuro também, né? Fazer elas gostarem dessas profissões. Eu acredito muito nessa interação de você levar, por exemplo, se levar um engenheiro à escola, você levar um médico à escola, para contar do dia a dia dele. Eu acho que desde a infância a criança já toma um pouquinho disso, acho que isso pode ajudar bastante. O pessoal está incentivar sonhos, né? Incentivar-nos a sonhar. Exatamente. Aí lá ver um engenheiro, o engenheiro falar que fez isso, que fez aquilo, e eles sonharem e terem um sonho, e que eles possam ter aquilo como algo a ser perseguido, né? Exatamente. Bom, pessoal, vocês que estão chegando agora, eu estou conversando aqui com a nossa convidada Mônica Cury, que foi aprovada no processo seletivo lá para vereadora em São Paulo. Algumas pessoas estão, inclusive, perguntando, Mônica, você foi aprovada? A Mônica foi aprovada. O pessoal não gosta, que fala que é pré-candidato, é candidato, é aprovada no processo seletivo do Partido Novo, nas convenções lá em julho, a Mônica vai estar lá e tenho certeza que vai ganhar a eleição. E aí serei pré-candidato. E aí o ano que vem vai ser vereadora, tenho certeza disso. Sobre saneamento básico também, eu sei que também é uma bandeira tua, né? Você parece que é bastante, estuda esse marco regulatório bastante, o que você pensa disso? O meu ramo, Mônica, é construção civil, eu tenho uma construtora. Então eu quero te ouvir sobre saneamento. O que você está planejando aí para Osasco? Osasco é uma bola de retalho em saneamento. Nós temos só 32% de esgoto tratado. Né? Aqui é uma concessão da Sabesp, como é São Paulo também. A nossa concessão ainda demora mais 10 anos aqui. Foi feita lá atrás e tinha um pacto grande para poder ser. Nós deveríamos estar chegando hoje com 75% do esgoto tratado. Eu não sei por que cargas d'água não se fiscalizaram a Sabesp, não se teve nada e nós chegamos agora só com 32%. Nós temos 3 córregos praticamente, que um trecho só são canalizados, o resto tudo é a céu aberto, é um esgoto, são braços do rio Tietê. Você deve ver muito na televisão, toda vez que chove bastante, Osasco a história, porque Osasco está debaixo d'água, né? Então, é uma dificuldade grande que eu acho que a gente consegue resolver isso com facilidade, inclusive. Não é uma coisa difícil de se fazer, não. Esse mapa ele está bem colocado já no nosso plano, inclusive, para a gente poder atuar isso logo de cara no primeiro dia, inclusive. Uhum. Então, nós, né, vereadores, os vereadores de Osasco também, a gente precisa assumir o papel logo assim que for aprovado definitivamente, entrado em vigor o marco do saneamento, aquele lá de Brasília que já foi aprovado e que tá para sair, né? O que a gente precisa urgentemente fazer o ano que vem é justamente trazer esse marco para o município. Então, quando eles fazem um marco, né, não sei se o pessoal que está ouvindo, o marco, quando a gente fala um marco de saneamento federal, é uma diretriz geral para o Brasil inteiro. Só que cada município tem a sua particularidade, cada um está numa etapa desse saneamento, e a gente precisa trazer essa lei e aprovar também em cada município. Então, eu acho que uma das melhores coisas que a gente pode fazer pela nossa cidade, a partir do ano que vem, quando todos estivermos eleitos, se Deus quiser, é fazer o marco do saneamento. Porque não é possível, a gente não pode ficar esperando eternamente, como você falou, já era para estar com 75 e está com quanto? 40 que você falou? 37. A gente vai ficar esperando mais quantos anos para chegar em 70? Ou a 100, então, né? Então, não dá mais para esperar, a gente precisa outras soluções. A solução encontrada não deu certo. Vamos buscar outras soluções para resolver o problema, né? Não dá para ficar sentado esperando.
E o marco do saneamento é o principal que a gente tem que fazer o ano que vem. E principalmente trazer outras empresas para trabalhar, o setor privado junto, né? Aqui nós temos aí praticamente todos estamos nas mãos da Sabesp praticamente. Algumas cidades, outra, eu tenho obra em Sorocaba, por exemplo, que lá não é a Sabesp, chama SAI, que é da própria município, do próprio município, inclusive. Pô, a cidade fantástica, tem lá quase 70% de esgoto tratado, o sistema de água funciona bem, esse tipo de coisa. Sabe, às vezes a própria prefeitura fez trabalhar melhor do que uma concessão, muitas vezes. Porque a concessão também ela é controlada pelos vereadores, né? Os vereadores é que precisam ali estar junto, né, disso também. Aqui em Osasco... Também, né? Fiscalizar, né? Então, assim, acho que a gente que é do Partido Novo, a gente também tem uma pauta muito grande de combate à corrupção. E quer um combate à corrupção mais eficiente do que fiscalizar as contas? Para saber se o dinheiro que foi destinado chegou, se ele foi bem usado, se o material é de qualidade, né, que estão empregando. O que a gente mais viu ultimamente são obras que são feitas muitas vezes com material ruim, que mal são entregues e já estão arruinadas. Então, assim, o combate à corrupção passa pela fiscalização ali, ó, também, né? E nisso a gente tem que contar também com a população, de denunciar, falar, olha, não está chegando, prometeu, não veio. Então a gente tem que contar também com a população para ajudar no trabalho, né? São Paulo, como é que está o processo seletivo? Outras mulheres passaram já? Você tem notícia disso ou não? Como é que está isso? Bastante aí? A gente já tem 20%, 20%, não, já temos 20 candidatos, e tem mais, acho que a gente tem 21 que já terminou todo o processo, e mais uns 19 que está na terceira fase. Na terceira fase eu acho que é meio difícil que sejam reprovados, porque tem a prova, tem os posts e tal, então eu acredito que nós vamos ter 40 candidatos. Se esses da terceira fase todos passarem, a gente já está com 35% de mulheres, então na convenção não vai ter que cortar nenhum homem. Ah, que bom! Né? Hoje mesmo que a gente estava conversando nesse live que eu fiz com essas mulheres de outros partidos, que o problema nos outros partidos é que os partidos... Acho que a gente esperar voltar o sinal teu, que fugiu um pouquinho, para você poder completar esse raciocínio. Oi, voltou. Você estava falando que tinha... Voltou. Você teve uma live com outras candidatas de outros partidos, eu escutei até aí. E o problema é que lá nos outros partidos eles estão caçando mulher para poder colocar os homens, né? E aqui a gente já conseguiu em São Paulo 35% de mulheres, então não vamos precisar cortar homens, porque aqui a gente só veste laranja, a gente não é laranja. É a mesma história aqui em Osasco também, a mesma coisa. Todos buscando as mulheres de algum jeito. Tem algumas, inclusive, que participaram com a gente e alguns partidos vieram e buscaram, inclusive, elas, né? Eu soube de uma ou duas histórias. Aconteceu aqui também. Né? Impressionante isso, né? Puxa vida. Mas vamos lá, a gente que é do novo, a gente tem que seguir e vamos em frente, que a batalha é grande para a gente poder travar e não vai ser fácil. Como que é você conversar com outros partidos? Você que teve aí, que você já está para... Eu não sei, o pessoal que está junto com a gente na live aqui, como eu falei, são alguns postulantes, algumas postulantes também, aqui de Osasco. Eu acho que elas ainda não tiveram isso ainda. Como é que, olha, não... Enquanto o nosso discurso aqui, eu falo muito isso, enquanto nós estamos falando para o nosso próprio umbigo aqui, para a nossa própria galera, é muito bom. Aí, como é que é falar para outra turma? Olha, é muito interessante, porque o Novo é diferente de todos os outros partidos, né? Então, assim, muitas das dificuldades que elas contam, quando chega a minha vez de falar, eu falo, mas no Novo isso não acontece. Porque no Novo é assim, sabe? Aí elas ficam todas assim meio me olhando, né? Mas conta pra gente então como é essa história de processo seletivo, aí você vai contando. Teve uma vez, em 2018, que o Ministério Público fez um chamamento assim para mulheres de todos os partidos irem conversar sobre suas candidaturas. Já eram todas pré-candidatos e eles chamaram lá. E assim, a dificuldade dos outros partidos é sempre a mesma das mulheres, sempre. É ser reconhecida, é conseguir o espaço, é você ter apoio dentro do partido, a politicagem que tem que ser feita e que no Novo
não tem, assim, grandes dificuldades, nem grandes empecilhos para a mulher participar. Então, assim, pega muito nos princípios mesmo do Novo, sabe? E agora que está todo mundo querendo saber sobre as candidaturas, elas olham meio com um cara de incredulidade que eu entrei para ser candidata por um processo seletivo sem nunca nem ter ido no diretório e não conhecer ninguém. Elas ficam meio assim, né? Nossa, como é que pode? Mas no Novo acontece, porque no Novo, na verdade, somos todos cidadãos que estamos políticos, né? A gente não é o político de carteirinha que vai para o partido que mais lhe dá vantagem. Eu não seria candidata por nenhum outro partido. Então, se teve algum candidato que saiu e foi para outro partido para conseguir, às vezes, um fundo partidário, um fundo eleitoral, alguma vantagem nesse sentido, vai com Deus. Porque, assim, eu não estou aqui para fazer política ou para fazer uma carreira de político de sucesso, etc. e tal. Eu estou aqui para cumprir uma missão de tentar devolver para o meu país um pouco do que eu ganhei. Então, não pretendo fazer disso, sabe, assim, não, eu tenho 20 anos, eu quero fazer o resto da minha vida isso. Eu tenho 50 anos, eu já estou com a minha vida tranquila, mais ou menos resolvida, e meus filhos já estão grandes e eu quero devolver um pouco do que eu ganhei. Então, é diferente, sabe? Eu acho que todos nós aqui, a gente tem a coisa da cidadania primeiro, e a gente veio participar da política para poder exercer melhor essa cidadania que a gente estava se sentindo muito prejudicado. E tem muita gente que quer pela política. Então, muita gente foi atraída para o Novo, às vezes, porque no Novo seriam eleitos com menos votos. E quando chega aqui e vê que a coisa é diferente, espana. E se espanou, melhor. Eu gosto muito, porque nós temos praticamente todo mundo fala a mesma língua, né? E às vezes até as pessoas falam, mas pô, todo mundo que a gente fala do Novo, é a mesma história, parece que vocês estão... Porque é isso, a gente entra, ninguém quer ser político de carreira, ninguém quer ficar o resto da vida... Para ganhar dinheiro, para poder, a gente quer fazer a nossa cidadania valer a pena. Da nossa contribuição. A gente conseguir entrar, da nossa contribuição, sair e outro vir e falar, olha, melhora isso aí que eu já deixei, eu acho que essa é bem por aí. O pessoal que está chegando, eu estou conversando com a Mônica Ramírez, aprovada no processo seletivo do Partido Novo em São Paulo, eu sou Cacildo Nunes, aprovado no processo seletivo a prefeito aqui em Osasco. Nós estamos batendo esse papo aqui sobre política, um pouquinho de como é São Paulo, de como é Osasco. Você já foi candidato a deputado estadual, como você falou lá no início da nossa live, teve praticamente 8 mil votos. O que você não vai repetir nessa campanha? Fala, eu fiz lá atrás, isso eu não vou fazer agora. Se é que tem. A história de fazer uma captação melhor de dinheiro, nem que seja, sabe, que se cada um pudesse dar 50, 30, 20, não importa quanto, mas a gente tem que pedir. Então eu já ia fazer isso antes da pandemia. Agora estou dando um tempo, né? Que não tem clima, né? Mas assim que for possível, eu vou começar assim a fazer uma captação e chamar as pessoas a participarem da minha campanha também. Até porque a pessoa participa mais, né? Quando ela se sente parte do negócio, quando ela está investindo naquilo. Acho que para mim foi mais esse erro mesmo, porque com a falta do dinheiro eu não pude fazer muita coisa. Mas tudo valeu a pena. Sabe, não foi... Eu fiz o máximo que eu pude e eu acho que eu fiz o suficiente. Ajudei a eleger o nosso Ricardo Melão, que foi o que, né, teve o menor número de votos, e estou muito feliz com o trabalho deles. E era bem isso, se eu não fosse eleita, eu iria ajudar a eleger alguém que eu confiasse, porque antes de eu ser candidata, eu não confiava em mais ninguém. No momento que eu entrei no Novo e comecei a conhecer as pessoas que estavam participando junto comigo do processo, eu voltei a acreditar nas pessoas. E isso foi muito bacana. Então eu elegi pessoas que eu confio. A Rose Cernev está dizendo que se identifica bastante com a sua história e com as suas ideias. A Rose é uma psicóloga aqui em Osasco. Um beijo, viu, Rose? Também está te mandando um abraço aí. Um abraço, Rose. Conto com você, ó, não esquece dos seus amigos de São Paulo, ó, Mônica, vereadora de São Paulo.
Exatamente. Nós temos muitos bairros que são vizinhos, né? Osasco e São Paulo, se eu não me engano, acho que 13 ou 14 bairros são praticamente vizinhos aí. Osasco Sim, tem... eu tenho vários amigos em Osasco. Semana passada mesmo eu fui em Osasco fazer uma campanha de distribuição de marmitas lá para moradores de rua. E eu fui em Osasco. Aí falaram para mim assim: ai, mas por que você vai distribuir em Osasco? Você é pré-candidata, é postulante a São Paulo. Eu falei: mas gente, não estou fazendo isso por causa de campanha, eu estou fazendo isso para ajudar as pessoas num momento difícil, né? Não tem nada a ver. Eu vou para Osasco, onde for que eu puder ajudar, eu vou. É aquilo que a gente vinha falando. O novo, na verdade, o fundamental nosso não é ganhar a eleição, é levar a nossa proposta, as nossas ideias, fazer com que as pessoas conheçam o que é o Partido Novo, qual que é o nosso ideal, o que a gente quer levar, como é que a gente quer realmente fazer a vida pública, tirar essas regalias dos políticos, que isso não pode ser pro resto da vida. Se a gente já conseguir transferir esta mensagem para as pessoas, eu acho que já valeu a gente estar aí, ter passado um processo seletivo, ter feito a campanha toda. Nós sabemos que não é fácil, fazer uma campanha ela não é fácil mesmo. Não. Vai faltar dinheiro. Mas é O Novo não tem transformador, dinheiro viu, Cassio? público. É transformador, você vai ver. Você não sai igual. Eu tenho certeza que não. Desde quando você já entra no partido, você já não fica mais igual, né? Você já começa a ver as coisas de uma forma bem, bem diferente, né? Uhum. Bom, Mônica, vou encerrar praticamente essa nossa live. Eu gosto de fazer uma live ali entre 40 minutos, para não ficar muito esticada, 40 e pouco, Tá nem sei joia. 40, senão eles cortam. Quero agradecer o pessoal que participou com a gente, agradecer bastante todos eles, um abraço para todos eles. Quero deixar um espacinho para você dizer aqui para o pessoal de Osasco o que você fala para a gente. Fica à vontade, para você poder se despedir. Não, Osasco é nossa cidade irmã, ó. Estamos juntinhos aí, tem muitos amigos em Osasco, eu gosto muito daí, sempre passo por aí tudo. E a gente está junto. Então, eu aqui vou pedindo voto para você aí em Osasco, e quando chegar a hora, vocês também vão pedir para mim, e a gente está junto nessa luta, porque é uma luta difícil, mas a gente vai ganhar. É isso aí. Pessoal, conversei aqui com a Mônica Cury, lá de São Paulo, aprovada no processo seletivo para a vereadora. Desejo para você uma excelente campanha, que você tenha saúde, sorte, sucesso, que seja prazeroso aí fazer durante esse ano aí essa campanha. Espero que a gente tenha eleição, então todo mundo dizendo que não sabe se vai, se não vai. Eu acredito que vai ter eleição. Pode ser que... No máximo vão deixar para dezembro, eu acho. Exato. E desejo sorte, assim que passar isso tudo, vem visitar a gente em Osasco, e nós vamos visitar você aí em São Paulo com toda certeza, tá bom? Vamos sim, adorei te conhecer, conversar com você agora. Logo conversaremos, Obrigada pessoal. pelo convite. Um abraço, pessoal. Boa noite para vocês, até a próxima. Tchau, pessoal.